cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre os 10 anos do grupo Detalhe de Teatro de Indaial, as atividades previstas para marcar esta data e também vamos lembrar um pouco de sua história. Aliás, uma história que está entrelaçada com a própria comunidade, alertando para situações do cotidiano, como abuso, exploração sexual infanto-juvenil, violência contra a mulher e os conflitos familiares, além de disseminar a arte do teatro. O grupo já desenvolveu o projeto experimentando teatro com curso direcionado a crianças e adolescentes, além de tocar projetos aprovados pelo Ministério da Cultura. O Detalhe surgiu em 2001 e 5 anos depois, alguns integrantes passaram a se dedicar exclusivamente ao teatro. E a partir daí a coisa ficou séria e o trabalho dobrou. Mas para falar do grupo e das atividades que marcam os 10 anos, os nossos convidados de hoje são os atores, diretores, produtores, enfim, pau para toda a obra. Roberto Morauer e Jean Massaneiro. Aliás, vamos começar aqui, Qual o maior desafio em fazer teatro em uma cidade de pequeno porte como Indaial? Boa noite, Roberto. Obrigado por vir ao Cidadania. E como que é fazer teatro numa cidade como Indaial? Boa noite, obrigado também pelo espaço que a gente tem aqui na TV FURB sempre. Boa noite a todos. Bom, hoje a gente já tem uma outra avaliação, assim, que parece-me que o desafio de fazer teatro, ele está inerente a tamanho de cidade, Obviamente, quando você tem menos espaços, você tem menos possibilidades. Quando você tem menos pessoas habituadas a ver teatro, você tem menos público para suas peças. Então, um grande desafio que a gente sente aqui, eu digo na nossa região mesmo, é tornar o teatro um hábito, um costume das pessoas. Do mesmo modo que você sai de casa para ir se divertir em algum outro lugar, ou para ir assistir um filme no cinema, ou para ir a um baile, você poderia também ter o hábito de sair da sua casa para ir assistir uma peça de teatro. Então, um grande desafio é realmente tornar ele um hábito cultural nas nossas cidades aqui, Jean, obrigado também por vir aqui ao Cidadania, A gente que agradece. Inicialmente, Jean, fazer teatro, vocês estão seguindo aí uma contramão, muitos estudantes de teatro, enfim, o pessoal que está fazendo teatro sonha, obviamente, em brilhar, em palcos de grandes capitais, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim. E vocês estão com as forças, os olhares, as energias, todas elas voltadas para fazer teatro em pequenas cidades e palcos improvisados. Como é isso? Esse trabalho de teatro que vai até a comunidade, as pessoas que vão até o teatro, não é um trabalho tão simples, realmente. Ele é um pouco mais complicado do que... Claro, todas as formas têm as suas complicações, mas a gente percebe que existe uma ânsia por assistir teatro, nas pessoas, quando a gente apresenta uma peça. E depois dessa peça a gente faz um debate, a gente percebe que as pessoas querem assistir. Mas então nunca tiveram a oportunidade, ou não tem a oportunidade sempre, não tem... a gente já apresentou em mais de umas 50 cidades aqui do estado de Santa Catarina, na maioria das vezes cidades pequenas. Então a gente percebe que as pessoas querem, gostam, se divertem, apreciam muito, mas não têm oportunidade. Até porque para uma realidade de produção que não é tão grande assim no nosso estado, mas também por falta desses espaços. Locais onde possa acontecer o teatro. Por isso que a gente então se adapta para levar o teatro com uma cenografia flexível para um lugar que geralmente não poderia acontecer. Interessante como surge o grupo de vocês, Eu não sei quem é que pode falar aqui de vocês dois, quem pode falar um pouco da história do Detalhe, Bom, mas eu posso começar? Pode começar. Bom, em 2001 eu estava na direção de cultura em Indaial, lá na prefeitura de Indaial. Então não tinha trabalho teatral lá na cidade.
Não tinha professores, não tinha... Até teve uma história com teatro lá, que estava registrada, que a gente pesquisou lá no arquivo histórico da cidade, mas depois acabou, né? Naquele período mesmo, e alguns anos anteriores, não tinha. Acho que o último trabalho tinha sido desenvolvido pelo Giba Oliveira, lá na cidade. Então, como diretor de cultura, eu levei alguns atores da Companhia Carona, daqui de Blumenau, para ministrar uma oficina lá. Então, essa oficina tinha duração de 6 meses, era a verba que a gente podia ter para pagar os ministrantes da oficina. Dessa oficina... Eu fui aluno dessa oficina. Ah, você... E a Elisângela, que também é atriz do grupo, também foi aluna dessa oficina e a gente... E tivemos também, até no ano retrasado, no grupo ainda o Juvenal, que também foi dessa oficina. Aí teve a Heloísa Bruna Berca, a Heloísa também faz artes cênicas na UDESC, a Bruna Berca atuou ainda por um tempo e depois também parou. Mas daí dessa oficina surgiu um grupo que queria continuar a fazer teatro mesmo depois de ter acabado o curso. E vieram falar comigo. Eu disse, bom, nós não temos mais como ter um professor, mas então eu vou me encontrar com vocês 1 ou 2 vezes por semana. 2 vezes, né? 2 vezes por semana. 2 vezes por Terça e semana, a quinta. gente se encontra à noite aqui mesmo, numa sala aqui na prefeitura, vamos lá. E continuamos trabalhando. Só que esse trabalho, a gente diz isso na abertura da nossa programação da mostra, foi de persistência, de entrega, de despretensão. Teimosia. De teimosia, né? Porque foi um ano inteiro que a gente ficou dentro de uma sala fazendo treinamento para ator, sem apresentar nada, sem levar nada daquilo que a gente estava fazendo, só preparando-se. E aí começaram as primeiras apresentações ao público, aí pelo 2003. E nesse período tinha o questionamento, né, dos nossos familiares, das pessoas que trabalhavam ali na prefeitura, e saber o que vocês estão fazendo aí. Né? Vocês fazem teatro, mas esse teatro não vai até as pessoas. Que teatro é esse? Né? Então foi um período mesmo de entrega, e aí meio que também eu pensava assim, vamos ver como é que é esse pessoal, né? Eles E querem... o grupo era grande? Éramos 7. 7. Até por causa disso, o grupo começou com o nome 7x7. Depois que a gente transformou o grupo em grupo número detalhe. místico, né? Pois é. Então daí surgiram aí as primeiras apresentações em 2003, né? Naquele mesmo ano a gente organizou a primeira mostra de teatro em Dayal. E aí começamos a trabalhar. Em 2006, né, montamos História de Lenços e Ventos, do Ilo Krugli. E aí que nós começamos a viver exclusivamente teatro, eles. Largaram seus empregos em 2006 e nós começamos a circular em escolas e municípios aí com uma peça que chama História de Lenços e Ventos, do Ilo Krugli. Antes disso, nós tínhamos montado, já exercitando o Jean na dramaturgia, escreveu o texto Azulejos, a gente montou Azulejos, circulamos por alguns festivais aqui da região, fizemos temporadas também. A gente participou com um espetáculo também na Motab, que era uma mostra de teatro amador que era organizado pela Fundação Cultural de Blumenau. Então a gente foi começando assim meio de leve e depois a gente foi aprofundando. E aí continuamos até 2006, nós recebemos um convite de montar uma peça especificamente sobre um tema, que é abuso e exploração sexual, infanto-juvenil. Aí a gente ficou meio na retranca, assim, não é? Mas espera aí, falar disso através do teatro, como é que vamos fazer isso? Mas daí, analisando, estudando, pesquisando, lendo coisas a respeito, conversando. Conhecendo histórias, né? Claro. Histórias que aconteceram em Dayal, nos municípios da região aqui, histórias que aconteceram também no Brasil inteiro. A gente foi tendo mais contato com essa realidade. E aí o medo foi sendo substituído pela vontade de combater essa situação também, de tornar isso uma bandeira do grupo, porque a gente via que a realidade torna as crianças e adolescentes vítimas de abuso bem despreparadas para se defender de alguma forma. Então a gente tinha, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém para o seu próprio desenvolvimento. Se a gente faz teatro, afetivo, vamos emocional. fazer através do teatro alguma coisa. E aí topamos esse desafio e aí, bom, mas nós precisamos de acompanhamento técnico. Aí disponibilizaram para a gente uma assistente social, uma psicóloga, que a gente ia escrevendo os textos e mostrando e dizendo isso dá, isso não dá, e aí foi interessante.
Enfim, resultou na peça que a gente chama Isso Não É Brincadeira, que é uma peça que é dividida em dois blocos, né? A gente tem um bloco de cenas para crianças, que são 4 situações que a gente apresenta para crianças de 6 a 10 anos, e outra com outras 4 situações que a gente apresenta para crianças de 11 a 15, 16 anos. Então, e esse trabalho ele está conosco desde 2006 e nós circulamos muito com ele. E a cada momento são coisas que a gente vê a intervenção direta do teatro na vida dessas pessoas. Quando a gente recebe, durante o debate sobre a peça, a gente recebe as denúncias, as crianças falando que até então elas não sabiam o que estava acontecendo. Algumas vezes as crianças até identificando que tem alguma coisa errada acontecendo com ela, mas ela não sabia o que era e percebe que ela está sendo vítima, que precisa procurar ajuda. Bom para coisa é uma peça interessante para as escolas, né? Sim. Porque muitas vezes o professor também não consegue alcançar a criança para que ela justamente. Então, para escolas, teatros, a gente apresenta em clubes, em salões, em pátio de escola, enfim, em vários lugares, né? Mas paralelo a esses trabalhos que a gente tem, que aí tem uma outra peça que aborda a questão da violência contra a mulher, tem uma que aborda a saúde na terceira idade, outra conflitos familiares. Mas além desses trabalhos, a gente tem a produção do último, que é um espetáculo solo, que eu atuo, que é a direção do Pepe Cedrez. A gente tem também o Amar e Mesmo Assim, que é um texto do Gregory Hertel, que é a direção do Jean, e que aí atuamos eu, a Zanza, a Aline Bart e o Leomar Peruso, né? E recentemente nós tivemos também a vinda para o grupo do Sidney Dietrich, que é formando de artes cênicas aqui da FURB, e está conosco no detalhe. Então, além de tudo, a gente tem muitos trabalhos que abrem leques aí e atividades diversas que a gente desenvolve. Acabamos também de aprovar no edital do Fundo da Infância e Adolescência de Gaspar 3 projetos, 2 de circulação de espetáculos, mas um de oficinas nas casas lares de crianças e adolescentes órfãos lá. A gente vai ministrar oficina de teatro dentro dessas casas. Lá tem 3. E vamos trabalhar, porque a oficina Experimentando o Teatro, ela se destina geralmente a cidades de interiores, a cidades menores ou a ambientes específicos como esse. Aquilo que a gente falou aqui, né, de vocês caminharem na direção quase que contrária, né? É mais ou menos isso. Bom, a gente está aqui falando sobre teatro, sobre o Grupo Detalhe de Indaial. Vamos fazer um intervalo e em seguida a gente retoma a nossa conversa. Já voltamos.